Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, nessa quarta-feira, dia 14 de setembro, pois dia de festa para cada um de nós. Ave Crux, Spes Única, Salvia Cruz, nossa única esperança, festa da exaltação da Santa Cruz. E com vocês aqui, mais uma vez, Padre Felipe Neco. Que alegria estar com vocês de novo. Aqui é o Padre Renan Tcheca de novo com vocês no nosso podcast semanal católico. Você sabia? Sempre com muita alegria. E depois que o Padre Felipe fala em latim, ainda a gente fica mais animado. Falei, meu Deus, vai vir coisa boa por aí, né? Pois tá friozinho aqui, já chegando já, cheguei agora há pouco, aqui em São Paulo, de volta ao Tietê, depois de uma viagem longa de ônibus desde o Rio de Janeiro, como vocês sabem, por lá estive lá visitando minha mãe, minha família, alguns amigos, uma alegria ter podido ter esses dias por lá, quase uma semaninha que estivemos por lá, uma viagem de ônibus tranquilo, porque eu vim dormindo 98% da viagem. Só acordei na parada em Queluz, desci para ir no banheiro, voltei, já antes do ônibus sair de novo, já estava dormindo de novo. Mas dormi Nossa, ônibus. somos poucos que temos essa capacidade. Eu também tenho, hein? Eu tenho pena do povo que não consegue dormir em ônibus e tal, mas eu só encosto e vamos que vamos. Ainda mais que dava, acho que estava metade do ônibus preenchida, menos da metade, então tinha espaço, porque você não tem um lugar sozinho. E aqui estamos já de volta aqui, dei uma descansadinha agora chegando para dar uma acordada para poder gravar bem aqui. E aqui estamos com vocês, depois de uma semaninha bem bonita por lá, tive é, conhecido, fazendo um resumo, que a gente gravou na quarta-feira, quando estava lá no feriado de 7 de setembro, na casa da minha irmã, em Itaipuaçu. Depois disso, na quinta, é, vou tentar recordar o que que nós fizemos aqui. Na quinta eu tive que dar uma saída de tarde para encontrar uma amiga, depois no sábado, sexta-feira foi mais tranquilo, no sábado tive com umas famílias lá no Rio, lá perto da Barra, lá perto do nosso colégio lá, e fui encontrar as famílias que conheci pelo Instagram, e aí estava também a família da Aline e do Tiago, e a Aline, que soube aí, pois trabalha conosco lá na parte administrativa do Colégio Everest, no Rio, e o irmão do Tiago estava lá, e ele é um padre recém-ordenado, de 8 meses, né? Padre Felipe também, é, também ele filho do meio, né? Bateu bastante assim, eu com ele assim, e ele é deoniano, trabalhando no seminário de reitor do seminário de filosofia em Cuiabá, recém-ordenado, já pegou já a reitoria do seminário, mas foi um caso meio de necessidade, ele contou lá, mas muito bom sacerdote, aí celebramos na casa do irmão dele, Tiago estava a mãe dele presente, outros convidados também, conheci também outro Felipe que estava aí também, terapeuta, aluno do Dr. Pacheco e do Ítalo e tal, e pois, foi uma bonita partilha, assim, apresentamos aí umas pizzas, conversamos bastante, foi bem bonita a Graciela, que foi quem organizou tudo, que eu agradeço muito, aí que juntou o povo aí. Ainda faltou muita gente, tipo assim, a Zezé Luz, que é todo o tema da Casa Provida e do movimento Provida contra o aborto lá no Rio, né? O doutor Tiago, o doutor Felipe Duarte, que também, e a sua esposa Camila Rossi, que não puderam ir, mas é O todo esse povo padre, aí. padre Felipe vai de visita familiar e trabalha, hein? Não é descanso, não. Não posso nem contar essas coisas, foi muito daquela que ela quer me matar depois. Mas eu Exatamente, aproveitei, né? exatamente. É o que eu Ah, tô vendo. Depois sua mãe fala, ué, você vem aqui pra quê, né? mas então, eu aproveito essa oportunidade que para mim é sempre é uma alegria, é um descanso também, quando eu tenho essa oportunidade. Estava ali as duas filhinhas deles, ali, e o menino menor, que agora eu já esqueci, Maria Eduarda, Maria Fernanda e o José. Estavam ali, então tem criançada, eu estou feliz, então para mim isso não é nem trabalho, isso é descanso, né? Então foi bem bonito lá, ganhei até um presentinho por aí, uma cachaçinha de Minas que o Opa, padre Felipe trouxe, foi bem bonita experiência. E aí no domingo eu concelebrei, no domingo à noite, junto com meu grande amigo, o padre Júlio César, que foi aniversário dele também nesse dia, e na verdade eu nem tinha me preparado tanto, não. Tinha ido é, coincidiu as datas, que geralmente eu nunca vou nesse período de setembro, mas coincidiu.
minha ida para São Gonçalo era aniversário do padre, que eu geralmente, né, celebro lá. Não é a minha comunidade paroquial de origem, que é São Pedro de Alcântara, né? Mas eu quase sempre vou ali um pouquinho mais perto da minha casa, e o padre, coisa bem, bem tranquilo em relação. Às vezes eu vou lá só para celebrar a missa, né, particular, às vezes meu pai e minha mãe, mas essa semana até eu fui umas 2, 3 vezes. Tinha 8h30 da manhã, tinha um montão de gente aí que ia e sabia que ia ter missa e aparecia da paróquia. E aí tive a oportunidade de celebrar com ele no seu aniversário, dei homilia, agradeci sempre o carinho, a amizade. Ele relembrou no início da celebração que, pois, desde quando ele tinha 15 anos, ele fez 38, eu faço 42, assim, tem 4 anos de diferença, e era mais ou menos o período que a gente estava, pois eu estava conhecendo a Legião, 19, 20 anos, e ele estava, né, pensando já no sacerdócio, no entrar no seminário. A gente entrou praticamente, acho que 6 meses de diferença, ou talvez um ano de diferença. Acho que eu entrei em 2000, eu entrei em 2002, acho que ele entrou em 2003, só que ele se ordenou já há bem mais tempo. Acho que ele já leva quase já 10 anos, creio que ele fez o sacerdócio, né, aí na diocese, e pois pároco já há 8 anos ali naquela paróquia de Santo Antônio da Mendoeira, e super gente boa, né? Um padre realmente com um grande fervor, um grande apóstolo, é, que se doa ali pela sua vida paroquial. E pois foi uma alegria grande poder celebrar o seu aniversário. Só reclamei lá que era aniversário do Flamengo, ele é um flamenguista do meio doente lá. Aí fizeram um bolo do Flamengo, tinha tudo Flamengo lá. Eu reclamei na, na, na homilia, mas pô, paciência, né? Tem que fazer feliz o pároco, O né? Vascão, pô. Mas aí eu tive uma alegria, outra alegria, né? Tive a alegria de também, nesses dias aí, pois, uma amiga de muito tempo também, a Jaline, pois foi lá na missa que celebrei ontem de manhã, na paróquia novamente, e aí me trouxe um presentinho aqui, um copozinho de chopp do Vasco aqui, para poder aproveitar os meus chopps com mais alegrias, e se Deus quiser celebrar a subida para a Série A do Vasco. Estamos aí penando aí. Estamos Tá penando. sofrendo, hein? Perdemos por Grêmio de virada aí. é, e estamos aí a um ponto só do quinto lugar, então estamos sofrendo. Mas aí vamos, na esperança aí de subir a Série A. E, pois, e assim foi mais ou menos essa semaninha assim, né? De tranquilo em casa, vendo amigos. E, pois, aqui já estamos de volta. E, pois, como o padre disse, né, meio que trabalhando, mas para mim eu falei, né? Para mim não é trabalho, é alegria, é descanso, poder estar também com os amigos, com as famílias. Que E assim bom, foi que essa bom. semana. Eu tive, na quinta-feira que gravamos, eu não sei se eu tinha comentado, mas eu tive um Quarta-feira, momento. não. No Gravamos feriado, no quarta, feriado. então, tem razão, Foi no 7 de feriado. setembro. Foi quarta-feira mesmo, eu não fui nas manifestações, né, pela liberdade. Na verdade, eu tinha um retiro de jovens, não, um retiro de casais que organizou ali na faculdade, na Universidade Ítalo, aqui em São Paulo, né? A diocese ali é outra, é a diocese de Santo Amaro, né? E tem uma comunidade que se chama Comunidade João Paulo II, se eu não estou enganado, que organizou um retiro para casais, para adultos, e pediram confissões. Estivemos ali confessando, o padre Danilo, o padre Fernando e eu, umas 3 horas de confissões, né? Depois, enfim, voltei para a paróquia, eu tinha missas, tinha umas gravações, depois tive na quinta-feira um encontro com um casal que eu vou celebrar o casamento. A família deles é de Itu, e ali eu conheci, devido a contatos de amigos, o casal Camila e Felipe, muito, muito, muito legais, né? Muito gentis, muito gente boa. Foi muito bom partilhar e conviver com jovens que querem celebrar o matrimônio, viver o seu sacramento e constituir, né, uma família segundo o plano de Deus, com abertura à vida, com consciência do que é um sacramento. Isso é uma graça no mundo de hoje. Para mim foi uma alegria estar com eles. Depois, na sexta, também celebrei missa na Ítalo, o padre Danilo me pediu. A gente está tentando aí apoiar o padre Danilo também com essa faculdade que tem ajudado muito, tem dado grande apoio aí para nós também na pastoral, né? Então a gente tenta apoiar. Muito bonito celebrar ali na Ítalo, porque 7 da manhã é a missa, antes das aulas.
E tem jovens na missa, então eu até falei, não, Melia, nossa, ou vocês são loucos ou têm um amor por Jesus muito grande, porque jovens que vão começar as aulas às 7h40 da manhã e às 7 horas vão na missa antes das aulas, né, dentro da faculdade, e também tem o liceu ali, terceiro ano do ensino médio. Então, muito bom, foi muito gostoso, foi muito legal conviver aí com essa realidade. No sábado, eu fui para Aparecida com uma peregrinação aqui, uma romaria da minha paróquia, uma das paróquias, Santa Edviges. Foram 2 ônibus e eu estive acompanhando o grupo. Foi muito legal. Certamente foi uma loucura, porque muita gente em Aparecida esse final de semana. Coincidiram dois eventos que claramente ia encher de gente. Um foi a, eh, a conclusão, eu acho, né? A conclusão do Retiro do Clero de Santo Amaro. E tem um padre de Santo Amaro que todo mundo conhece, que eu nunca vi tantos comentários no meu Instagram assim, que é o Frei Gilson. Então ele estava ali na missa. Eu não celebrei com ele, eu celebrei a missa depois da missa do clero de Santo Amaro. Então o clero de Santo Amaro celebrou 9 da manhã, 10h30 da manhã eu celebrei com outro padre e, portanto, coincidi com o Frei Gilson na sacristia. Aí tirei aquela foto com ele que, nossa senhora, todo mundo comentou, enfim, né? É, Famoso, agora o Frei Gilson vai ficar famoso, conheceu o agora Padre o Frei Gilson Renan. vai ficar famoso, exatamente. Exatamente, né? Mais ou menos isso. Eu até brinquei com ele, ele me deu uma lição de vida tremenda. Na verdade, foi uma brincadeira, né? Mas aí mostra a espiritualidade do Frei. Eu falei para ele: Nossa, Frei Gilson, o senhor me deixou uma Sexta-feira Santa sem almoço, com aquele famoso retiro das 3 da manhã dele lá, de Quaresma, e mandou todo mundo se confessar. E aí eu cheguei no confessionário na Sexta-feira Santa e todo mundo lotado, lotado, e todo mundo passava. Ah, é que eu estou no retiro do Frei Gilson, é que eu estou no retiro do Frei Gilson. Eu falei: O senhor me deixou sem comer na sexta-feira. Aí ele olhou assim para mim e falou: Não, padre, diferente. Eu fiz seus paroquianos valorizarem a confissão. Eu falei, toma. Então foi muito bom, um padre com muita espiritualidade, né? Todo mundo já conhece. E depois eu celebrei, junto com outro padre ali dos Redentoristas mesmo, muito bom, né? Padre José, muito simpático, muito caridoso, me deixou a palavra ali em algumas ocasiões na Santa Missa também. Mas após a minha missa, foi a missa do meio-dia. Aí tinha 3 bispos, um monte de padre, porque era o jubileu do movimento Cursilho de Cristiandade. Até deixo o meu abraço aí, se tem algum ouvinte do Cursilho que a gente conhece, eu conheço vários membros do Cursilho, realmente uma espiritualidade muito bonita, né, de 3 semanas atrás eu vivência. estive lá no Cursilho, em Curitiba. Legal. Ah, Só que acho que eles então, tinham comentado que tinha peregrinação, só que eu estava lá eles no meio. deviam ter ido para Aparecida, porque era o jubileu 50 anos. Então, assim, eu posso estar errado, mas eu escutei alguma coisa parecida com 60 ônibus de todo o Brasil, né? Só do Cursilho. Foi Uau. muita gente, né? Imagina, depois da missa do meio-dia, aquele povo todo indo para almoçar, cantando, todo mundo com a camisa do Cursilho. Foi muito bonito. Ali eu vi a Maria Bernardete, uma amiga do Cursilho. É, De colores. mas é viva a vida, né? E eu vi outros conhecidos de Jaraguá do Sul, do Cursilho, né, de Joinville também, enfim, né, muita gente do Cursilho estava ali. E aí, nessa ocasião, foi que eu estava caminhando em Aparecida e levei uma surpresa, porque estava caminhando, indo para almoçar, e alguém veio ao meu encontro dizendo, Padre Renan! E eu não conhecia, né? Eu falei, nossa, mas realmente eu não conheço Não essa lembro quem é. pessoa, né? Padre Renan, que alegria! E aí ele disse assim, né? Eu sou seu seguidor. E eu falei, nossa, mas eu não sou tão famoso assim, né? E aí me disse que era seguidor do Católico, você sabia, e que nos acompanhava. É o Leandro e a Débora, eu tirei a foto com eles, até postei ali, marquei também o Católico, você Leandro sabia. Medeiros é o do entretenimento certificante? Não. Eles são da Ah, comunidade. Eles são de Divinópolis, Minas Gerais. É de uma porque comunidade que se chama O Leandro Medeiros Sacramento de Amor. até, o Leandro Medeiros até escreveu esses dias lá no, acho que no, ou compartilhou, creio. Meirelles, Não. perdão, Leandro É Meirelles, ele escreveu Meirelles, lá. Meirelles. É É, ele. Ele é Meirelles. o do entretenimento certificante, é ele mesmo. Ah, Ah, então, ele, Leandro eu acho Meirelles. que ele me postou, me compartilhou um story, só que quando eu abri o direct
Do católico você sabia, já tinha desaparecido. Ah, Ah, então então, foi ele mesmo, deve ter sido você encontrei, falando. ele estava com acho que um milkshake, não sei, né, com a Débora, a esposa, na mão, e veio o padre Renan, aí começou a afogar, falou, desculpa, eu afoguei porque encontrei o senhor aqui. Eu falei, meu Deus, mas eu não sou famoso assim não, né? Que Tá legal, é de confundido. Não, muito Divinópolis, legal. tô vendo aqui Divinópolis, o e Insta ele, dele. eu falei que ia mandar um abraço para os dois, Leandro e Débora, e também me pediram um abraço para a comunidade Sacramento de Amor de Divinópolis. Então, deixo o nosso abraço aí, agradecendo também o apoio que dão sempre ao nosso podcast. Encontrei ele sábado em Aparecida, e também tinha outros dois jovens ali da Que comunidade, legal enfim. demais, pois ele colocou o nome Entretenimento Certificado. Então, Olha aí, ó, parabéns. Leandro, obrigado. Então, graças a Foi você, a gente legal. está aqui falando já 10 minutos e tem que parar, viu? Mas que alegria, foi uma alegria encontrá-los. Fiquei muito feliz. E depois, enfim, voltei, né? Domingo tenho minhas 7 missas ali, entre missa e confissão, nas duas paróquias. E já segunda voltamos aqui à nossa vida comunitária e depois todas as atividades próprias da paróquia, né? Enfim, ontem tivemos, como toda terça, o Terço dos Homens. E assim vai, né? Encontrei aqui também uma ouvinte do Católico. Eu sabia que veio de Curitiba, uma grande amiga minha, do Padre Felipe, até fizemos o casamento deles, né? Ela veio para o Fiquei com consulado, inveja, fiquei com inveja. veio para uma entrevista no consulado e me avisou. Eu falei, pois eu vou, tá pertinho da minha casa, eu vou. Ela veio na missa, na Guadalupe, na paróquia de Guadalupe, meio-dia, e depois eu levei ela para o aeroporto, a gente parou a almoçar, e foi um momento muito, muito gostoso de matar a saudade da Sâmia também, né? Deixo um abraço para a Sâmia. Ela veio aqui na minha casa, na nossa casa aqui dos Pares no Morumbi, enfim, foi um momento muito gostoso também de matar saudade. Mas é isso, a gente está aqui de volta na quarta-feira já para gravar. Eu tenho que daqui a pouco sair correndo, porque tem a missa, né, no, na Paróquia Nacional de Guadalupe. O padre Martim, que é o outro vigário, está com os probleminhas de saúde, então não está podendo celebrar muito. E o padre Adilson, que é o pároco, está agora mesmo em Brasília. É, diz que conhecendo, ele não é ouvinte, né? Então eu posso dizer, diz que conhecendo a paróquia lá para ver como funciona, mas eu só vejo dele vídeos e fotos lá na esplanada do Ministério, no Palácio do Planalto, não sei. Enfim, não falo Quem é nada. esse? O padre Padre, Adilson, Padre pároco Deus. nosso aqui, né? Foi lá em Brasília para conhecer um pouco a realidade da paróquia de lá, para trazer coisas aqui também para nós, né? Mas é isso. Tínhamos dito, né, Padre Felipe, que na semana passada eu cheguei preparado e o padre todo animado já tinha o tema dele e tinha esquecido que era eu. Então eu falei, tranquilo, pode expor seu tema, né? Mas aqui eu estou já. Eu Vamos lá. Nem sei se foi na semana passada que eu tive que sair no finalzinho, eu te abandonei Não, lá. isso foi Faz faz uns duas 15 dias, dias, né? mais ou Pois é, menos. enfim, desculpa, eu tentei, mas a missa o povo não pode ficar esperando. Mas o meu tema hoje é curtinho, então acho que eu consigo sair daqui a tempo para ir na missa, né? Senão o povo vai ficar esperando. Mas vamos lá, então, entrando no tema, eu quis preparar um tema sobre a Bíblia nesse mês de setembro, que a igreja celebra, né? Perdão, celebra o mês da Bíblia, a igreja no Brasil. É, não sei se sabem o motivo de setembro ser o mês da Bíblia. Mas, se você não sabe, católico, se você não sabe por que o mês de setembro tradicionalmente é o mês da Bíblia, se você não sabia, agora você vai saber, graças ao católico você sabia. No mês da Bíblia, no dia 30 de setembro, é celebrada a festa de São Jerônimo. E São Jerônimo foi o grande responsável pela tradução da Bíblia ao latim. De fato, São Jerônimo dizia que o desconhecimento da Escritura é desconhecimento de Cristo. Então, por isso, pela festa de São Jerônimo e pela importância que tem, né, na história da Bíblia, esse santo, a igreja no Brasil coloca no mês de setembro um mês dedicado à Bíblia, à Sagrada Escritura, né? Então, eu preparei um tema pensando justamente em algo da Bíblia. E busquei em todo o nosso acervo imenso de quantos, Padre Felipe, você que leva o número aí, quantos programas já temos? Agora é o 115 esse programa aqui. 115. Busquei no nosso acervo de 115 episódios. Você, ouvinte, pode ir lá fazer uma pesquisa e ver um monte de temas que tem. De fato, deixa eu abrir outro parêntese aqui, né? Talvez depois eu tenha que mandar outro abraço, mas esse abraço vai ser anônimo.
porque numa confissão na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, fiquei muito contente mesmo. Olha só, a gente não sabe, né, o alcance que tem, né, nossas colocações, mas uma pessoa chegou e se confessou e disse: Padre, faz muito tempo que eu não me confesso, e o que me levou a... Opa, é isso, tem uma Tá na tela. interferência aí, uma interferência. Muito tempo sem me confessar, e o que me levou a buscar a confissão foi ouvindo você e o Padre Felipe no podcast Católico Se Sabia, e particularmente ele falou do tema do defeito dominante, que o Padre Felipe trabalhou aí, expôs para nós, né? Então, interessante, né? Eu mando meu abraço anônimo, porque é confissão, né? Mas achei muito bonito essa colocação dele, e como o podcast também tem ajudado pessoas a voltarem, né, a uma vida espiritual mais intensa. Então, que bom. A comprar o catecismo da Igreja Católica, já vários É, compraram. bendito seja Deus. De fato, acho que a gente vai ter que fazer uma renovação, né? Porque me lembro que no início a gente falava sempre, eu vou citar aqui em algum momento, né? A gente falava sempre, nosso livro de cabeceira, nosso livro de cabeceira, nosso livro de cabeceira. Agora a gente não falou, mas continua sendo o livro de cabeceira do católico, né? Então, catecismo, se não tem, confissão, se não tem, aproveita, né? E agora, Bíblia, se não tem, né? Quase que eu me lembro de uma frase do nosso saudoso Padre Marcos, mas Bíblia, se não tem, vamos Vamos deixar o deixar. ouvinte na curiosidade, né? Mas Bíblia, se não tem, Bíblia agora no mês de setembro, né? Que é importante. Então, voltando ao tema, fiz toda uma pesquisa ali do acervo Católico Se Sabia, dos 115 episódios, e vi que me parece que tem um sobre introdução à Sagrada Escritura, e tem um que o Padre Esse fui eu. Felipe fala sobre. Tem os dois, acho que foi você, né? Me parece que tem um que você fala sobre modos de ler a Bíblia, enfim. Uhum. Mas tem uns dois programas aí sobre a Bíblia. Eu pensei que tinha algo de conteúdo também dentro né, de algum livro da Bíblia e tal, mas não me lembro agora, não encontrei. E o que eu quis, então, expor para vocês, uma formação que eu tenho que achei que seria interessante, é uma chave de leitura para entender a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E é o que eu queria expor para vocês hoje, né? Acho interessante porque muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia sem um conhecimento, sem uma experiência, a gente vê um Deus no Antigo Testamento muito cruel, que mata, que faz guerra, que explode, que destrói. E depois um Deus no Novo Testamento que fala do amor, da misericórdia. E as pessoas falam, não, mas é duas histórias bem diferentes, são dois deuses, né? E isso é uma heresia. Então, temos que entender a Bíblia como uma única história da salvação, como um único plano de Deus. E depois tem uma unidade, portanto, entre o Antigo e o Novo Testamento. E é o que eu quero expor para vocês aqui nessa meia hora que falta brevemente, né? Então, tendo em conta essa frase de São Jerônimo, desconhecimento da Escritura é o desconhecimento de Cristo, eu preparei uma formação e compartilho com vocês falando sobre a unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na realidade, não se trata de um estudo exaustivo, mas de uma chave de leitura para ver essa unidade entre os dois testamentos. Muitas pessoas falam, né, como eu dizia, que o Deus um é o Deus do Antigo Testamento, um é o Deus do Novo Testamento, bem diferente, né? E aqui vão algumas ideias, tomara que ajude. O principal é que façamos desse mês um mês especial para a leitura e meditação da Sagrada Escritura. Permitam-me começar com uma frase de Santo Agostinho que nos pode iluminar no nosso tema de hoje, em latim, para que vejam que também nós temos essa formação de nível, né? Em latim, Santo Agostinho diz: Novum in vetere latet, et in novo vetus patet, que significa: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Ou seja, uma leitura bíblica deve ser feita com um critério de unidade entre os dois testamentos, porque nós estamos falando de uma única história da salvação, de um único plano de Deus. Então, vamos tentar entender algo disso hoje. A chave de leitura que eu dou
é uma leitura visando uma coisa que se chama pedagogia de Deus. Etapas da revelação segundo a pedagogia de Deus. Ou seja, Deus não quis revelar tudo de uma vez, até porque nós não temos a capacidade para entender, né? Eu digo para as pessoas, imagina você com 10 anos de idade, e agora eu que tenho 37. Se Deus lá com 10 anos de idade, Deus me tivesse mostrado tudo de uma vez, tudo o que eu teria vivido ao longo desses 27 anos, né, de 10 até agora 37, eu teria saído correndo e falado, não quero mais, estou fora. E, no entanto, Deus, como sabe disso, ele vai mostrando pouco a pouco. Isso se chama pedagogia de Deus, né? A história da salvação, o plano de Deus, a economia da salvação, é a palavra que se usa na teologia, economia da salvação, é uma e única. No entanto, Deus tem etapas, né, segundo a sua pedagogia, que nos vai revelando. E isso é o que explica certa diferença, né, eu dizia etapas, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Recomendo para quem quer aprofundar nesse tema, para quem quer fazer um estudo um pouco mais exaustivo sobre esse tema, recomendo o estudo da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. A Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, ela é um documento sobre a revelação. É dogmático, né? Constituição dogmática, é sobre a revelação. E por que que eu, falando da Sagrada Escritura, cito um documento sobre a revelação? Porque nós sabemos que a revelação tem 3 fontes: tradição, escritura e magistério. E ali, na Constituição Dogmática sobre a Revelação, Dei Verbum, nós podemos aprofundar bastante esse tema da revelação de Deus na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Outro texto de apoio e estudo de aprofundamento que pode servir é a exortação apostólica pós-sinodal, essa é um pouco mais moderna, do Papa Bento XVI, exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, sobre a palavra de Deus. Uma exortação apostólica pós-sinodal se escreve depois de um sínodo, e o Papa Bento convocou, durante o seu pontificado, um sínodo sobre a palavra. Então, também pode servir. Essa sim é todo o tema da palavra de Deus, Verbum Domini. E todo o texto, mas particularmente os números 40 e 41, se fala dessa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, vamos prosseguir, insisto, uma reflexão, né? Um tema breve, mas se você quer aprofundar, aí estão essas 2 fontes que são muito boas, né? Então, entendemos que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus revelada. Aqui é necessário um preâmbulo sobre o tema da revelação. Eu costumo dizer que Deus quis revelar-se a si mesmo. Na Dei Verbum, nós lemos que Deus invisível quis revelar-se a si mesmo e manifestar aos homens o mistério de sua vontade. A revelação de Deus como se deu, né? Dado que a Dei Verbum diz que Deus quis revelar-se aos homens, como se deu essa revelação? Se deu por meio, também diz a Dei Verbum, de ações e palavras intimamente unidas entre si ao longo da história da salvação. Então Deus, ao longo da história da salvação, manifestou a si mesmo por meio de ações e palavras intimamente unidas entre si. Essas ações e palavras foram postas por escrito sob inspiração do Espírito Santo, confirmadas e custodiadas pelo magistério, foram transmitidas pelos apóstolos e seus sucessores até os nossos dias. É por isso que nós chamamos a Sagrada Escritura, nós chamamos de Palavra de Deus revelada, ou, se querem, revelação colocada por escrito. Então, Deus, ao longo da história, a criação é uma ação de Deus, né? O dilúvio, os profetas, a escolha do povo de Abraão, tudo é a revelação de Deus por meio de sinais ou palavras, sinais e palavras, gestos intimamente unidos entre si. Chega um momento dessa história e alguém, um autor, inspirado pelo Espírito Santo, colocou tudo isso por escrito. E é o que temos hoje na Sagrada Escritura, ou seja, a revelação de Deus que aconteceu e que foi colocada por escrito. E, portanto, é esse grande tesouro da nossa fé,
também fonte da revelação, né? Então, entendendo isso como preâmbulo, entendendo isso, nós podemos entender um pouquinho que a história da salvação é uma unidade, né? Única história da salvação. Por isso, Deus foi manifestando o seu rosto e seu plano e sua vontade ao longo da história, e na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez um como nós, falou com nossas palavras e nos ensinou com as nossas palavras, com a nossa língua, quem é esse Deus. Deus nos mostrou o seu rosto em Cristo. Por isso, nós costumamos falar que o Antigo Testamento prepara a vinda de Cristo. E aqui vem uma palavra-chave para entender a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento na história da salvação. E a palavra-chave que nós usamos é a palavra pedagogia. Quando nós entendemos que o Antigo Testamento prepara o Novo Testamento, que é a vinda de Cristo, a vinda do Deus em pessoa, do Deus encarnado, nós costumamos falar da palavra pedagogia, para entender essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento na história da salvação. Um pai e uma mãe, para educar seus filhos, não falam tudo de uma vez. Seria catastrófico, né? Que é o que a gente vê no mundo de hoje, na verdade. A gente vê que hoje as crianças estão sendo introduzidas a temas, a vivências, a experiências que não são próprios da infância. Então, acontece que se pulam etapas. E aí a criança não vive a infância, porque já tem meios e tem experiências que são próprias de adultos. Bom, isso é catastrófico e está acabando com a sociedade. Isso é o que aconteceria se Deus mostrasse tudo de uma vez. Como bom pai amoroso, Deus vai mostrando pouquinho a pouquinho, vai ensinando pouquinho a pouquinho, assim como fazem os pais, os bons pais. E, portanto, dentro dessa pedagogia da salvação, nós vemos, dentro dessa pedagogia de Deus, nós vemos que sim, é uma única história, porém Deus, como sábio pedagogo, não permitiu que na história da salvação se pulassem etapas, e foi pouco a pouco mostrando o seu plano de amor e seu plano de salvação. Depois a gente vai voltar sobre a palavra pedagogia para explicar, na minha opinião, um dos maiores dramas que se vive com relação a isso que estamos tratando, que é o Deus do Antigo Testamento, um Deus cruel, e o Deus do Novo Testamento, um Deus de amor. Aqui nós estamos tentando mostrar que se trata de uma unidade. A mesma história da salvação, transmitida por escrito sob inspiração do Espírito Santo, chegou até nós primeiro no Antigo Testamento e logo no Novo Testamento. Mas a mesma história da salvação. Eu queria colocar e propor, para a gente continuar nesse tema, que estamos mais ou menos na metade, eu queria propor uma chave de leitura com a frase que eu gosto, que é: Deus não abandona o seu povo. E que essa seja a chave de leitura para a gente entender a unidade que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, para você, ouvinte do Católico Você Sabia, cada vez que você abre a Sagrada Escritura e lê a Sagrada Escritura, leia com essa chave de leitura. Deus não abandona o seu povo. E como bom pai, com uma pedagogia divina, vai mostrando o seu plano de salvação. Mas Deus não abandona o seu povo. Essa é a chave que eu quero propor ao continuar, né, esse tema. Galinho aí, ó. Galinho já tá A gente está em indo, sintonia, tá em sintonia. a gente está indo para o final, né? Então, Deus não abandona o seu povo como chave de leitura, para daqui agora a gente continuar com esse tema. Se vocês leem o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vão ver que existem fatos importantes narrados sobre a história da salvação. Né? Começamos com a criação, o pecado, castigo, dilúvio. Depois Deus escolhe um homem para dizer que ele não se arrependeu da sua criação, que Deus continua amando os homens. A vocação de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, é uma mostra do amor de Deus, que Deus quer continuar acompanhando o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Depois vem a descendência de Abraão, até José, que foi vendido como escravo e foi parar no Egito, povo pagão. Porém, lá ele ganha a benevolência do faraó,
Com o passar dos anos, os sucessores do faraó não sabiam quem era José e, portanto, os israelitas, antes protegidos, agora eram escravizados e sofriam. Então Deus de novo vem resgatar seu povo por meio de Moisés. E conhecemos assim todo o livro do Êxodo. Insisto, Deus resgata o povo, Deus não abandona o seu povo. Depois, Deus que resgata o povo lhe dá uma série de leis, normas, contagem das pessoas, divisão em tribos, e até que chegam à terra prometida, porque Deus não abandona o seu povo. E assim, em menos de 5 minutos, falamos tudo o que tem nos primeiros 5 livros da Bíblia. E vocês perceberam, é puro amor de Deus. Deus não nos abandona, nos acompanha até a nossa pátria. Claro, teríamos muito que aprofundar aqui em curso, por exemplo, de cada livro, mas aqui é uma reflexão para ajudar a viver o mês da Bíblia. Nos seguintes livros, o povo de Deus já é um povo independente, então ele precisa de reis, de juízes, que são representantes do povo perante outros povos. E aí o que acontece? A identidade do povo israelita sempre esteve ligada a Deus, porque foi Deus quem trouxe o povo até a terra prometida, né? A terra de Israel, o povo de Israel. Então, essa identidade do povo sempre ligada a Deus, de repente alguns começam a esquecer isso. E as leis de Deus já não têm importância. Alguns começam a adorar outros deuses, a colocar outras leis de povos pagãos, a unir-se em casamento com os povos pagãos. Então é quando surgem os profetas. Os profetas são homens escolhidos por Deus para lembrar o povo da sua identidade como povo de Deus. A missão do profeta é gritar ao povo que Deus é o Senhor. Tem interferência aí de novo, ó. Pegando interferência. Perdão aqui. Então, a missão do profeta é gritar ao povo que Deus é o Senhor, que temos que obedecer, etc, etc. Né? Então, são pessoas escolhidas por Deus e que falam com Deus, são mensageiros de Deus para o povo. Porque, de novo, Deus não abandona o seu povo. E a gente poderia seguir todos os livros do Antigo Testamento com essa chave de leitura. Deus não abandona o seu povo. Até que finalmente chegamos ao momento crucial dessa história de amor, quando para resgatar o povo e não abandonar, não é já um juiz, um rei, um profeta quem vem guiar o povo, mas é o mesmo Deus quem vem ao nosso encontro. E aí é a encarnação do Filho de Deus, o Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo. Mas o conteúdo do Novo Testamento a gente pode deixar como matéria, né, de uma posterior reflexão, até por questão de tempo, né? Se eu perguntasse qual foi o conceito, qual foi a expressão mais falada nesse tempo que estivemos conversando aqui, e vocês diriam algo como Deus não abandona o seu povo, Deus nos ama, Deus nos acompanha, etc. Né? E essa é a pedagogia de Deus. Essa é a história da salvação. Em etapas, né? Na criação, depois no pecado, na constituição de um povo, na libertação desse povo, na condução desse povo até uma terra, na constituição de juízes e reis para guiar o povo, no chamado de profetas para lembrar o povo que Deus é o Senhor. Tudo isso são etapas de uma mesma revelação que mostra que Deus ama o povo, que Deus não abandona o povo. Vamos então no número 15 da Dei Verbo, que diz o seguinte, número 15. A economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo, o Redentor universal e o do reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus justo e misericordioso trata os homens. O que eu coloquei, Deus não abandona o seu povo. Continua a Dei Verbo número 15. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Daí que eu tirei essa expressão da Dei Verbo.
Continua na Dei Verbum número 16. Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Frase de Santo Agostinho que a Dei Verbum coloca. Concluindo esse ponto, então, já para ir ao final, eu gostaria de colocar a realidade que Cristo vem cumprir e realizar aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Vamos lá. Se a gente pensa, por exemplo, na escolha de um povo, como eu falei de Abraão, na libertação desse povo, né, como eu falei de Moisés, a libertação do povo veio pelo sangue do cordeiro, pelo cordeiro imolado. O cordeiro imolado que vem celebrar, né, a libertação do povo, tudo isso ganha um novo significado perene em Cristo, no Novo Testamento. A morte de Cristo na cruz que nos salva e liberta, o sangue oferecido, o sangue da nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem falar do Cristo, sacerdote, profeta e rei, que são figuras do Antigo Testamento que têm o seu cumprimento em Cristo Jesus. O sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo. Cristo se oferece a si mesmo como sacrifício expiatório pelo povo. O profeta que anuncia a mensagem de Deus. Cristo é o Deus mesmo que vem falar aos homens a sua mensagem. E o rei que guia e conduz e governa o seu povo. Jesus que edificou a sua igreja, da qual ele é a cabeça, que guia o corpo. Percebem então que o Antigo Testamento o que faz é preparar o que será cumprido no Novo Testamento em Cristo. Tudo faz parte da pedagogia de Deus para mostrar quem é Deus. Por isso a revelação. Mas quando eu falo disso, sempre surge uma pergunta, e a pergunta com a qual eu quero ir já chegando no final, que eu já comentei aqui. A pergunta é: por que um Deus tão diferente? Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E essa eu quero que seja o segundo ponto aqui como conclusão também do nosso tema, né? Já entendemos, então, etapas da revelação, pedagogia divina e, portanto, uma única história da salvação, né? Porém, realizada em etapas segundo a pedagogia divina. Agora, ante essa pergunta, por que um Deus tão cruel no Antigo Testamento e depois um Deus tão manso no Novo Testamento? Essa é a pergunta que já me fizeram tantas vezes. É no Novo Testamento que encontramos a resposta, porque o Novo Testamento é Deus em pessoa. Eu fico imaginando, mas isso é uma reflexão minha muito, muito humana, né? Eu fico imaginando que Deus estava lá no céu pensando assim: meu Deus, esse povo não entendeu nada. E eles não entendem minha língua, então eu vou ter que ir lá e falar a língua deles, e sentir como eles, e sofrer como eles, e chorar como eles, para que eles me entendam, né? E aí Deus se fez homem, né? Claro que isso não é palavra de Deus, mas é meditação aqui que o Padre Renan fez, né? Então, para que o povo obedecesse e assim não se perdesse, Deus se fez homem. No entanto, antes, por que vemos um Deus tão cruel no Antigo Testamento? Pois é justamente para que o povo obedecesse e não se perdesse. Quando nós somos crianças, os nossos pais, para que nós não nos percamos, nossos pais às vezes nos batem. Eu levei um monte de chinelada da minha mãe. O Padre Felipe então deve ter levado mais Ixi, ainda, né? nossa, mas nem fale. Cintada, varada, meu Ixi, Deus, teve né? de tudo um pouquinho. Nossa, mas como os pais são cruéis, eles não amam. O amor é misericórdia, é compaixão, é bondade. O pai que bate não ama. Mentira. E se você é ouvinte do católico, você sabia, é pai, é mãe, e bate no seu filho por amor, para educá-lo, para colocar limites, significa que você ama. Porque você sabe que se não bater, o seu filho vai fazer coisas que lá na frente ele vai entender que é errado, e vai seguir um caminho errado. Eu me lembro que muitas vezes, né, meu irmão, adolescente, o mais velho, como adolescente, sempre foi mais rebelde. E queria sair para as festas, para a balada, assim, como adolescente. Minha mãe não deixava e trancava e batia e ele esperneava. Tinha 13, 14 anos e queria ir na festa. Né? Posso dizer aqui porque ele não é ouvinte, então eu posso. E Meu irmão era igual lá em casa, acho que era um tema dos mais velhos, hein? Isso uma, aí.
uma das experiências nessas festas, meu irmão tinha, eu sei lá, 13, 14 anos, não sei, né? É, ele estava com os amigos numa dessas festas e tal. Meu irmão nunca bebeu, nunca fumou nem nada. E de repente jogaram na mão dele um pacote de droga porque chegou a polícia. E a polícia pegou meu irmão com o pacote de droga. Então pensa, né? Olha o caminho errado. E minha mãe foi na delegacia e o delegado disse: você só disse pro meu irmão, você só vai sair daqui hoje porque você tem uma mãe maravilhosa. Minha mãe surrou meu irmão, mas é uma mãe maravilhosa. Por quê? Porque ensinou ele batendo que aquilo era um caminho errado. E hoje meu irmão está super bem, né? Então, Deus é assim também. Deus teve, por exemplo, né? Vamos pensar em passagens como a mulher de Ló que vira uma estátua de sal. É, porque olha para trás quando Deus disse não olhe para trás. Porque olhar para trás significa que de repente ela vai sentir saudade daquela vida de pecado que tinha lá em Sodoma e Gomorra que estava sendo destruída, ou em Jericó, a cidade que estava sendo destruída pelo pecado também, né? Então a gente quer olhar para trás no pecado, quando Deus quer que a gente vá para frente para viver a graça. E a gente quer continuar olhando no pecado, Deus diz, sabe que eu vou ter que dar uma lição. E a mulher vira uma estátua de sal, né? Sei lá, no dilúvio. O que aconteceu com o dilúvio? Deus exterminou toda a humanidade. Mas por que exterminou toda a humanidade? Porque a humanidade estava no pecado. A humanidade tinha esquecido do caminho de Deus. Então Deus disse: não é isso que eu quero para o meu povo. Chamou Noé e falou: olha, Noé, separa aqui, tal, tal, tal. A gente já conhece porque, né? Lembra da intercessão? Senhor, permita-me perguntar-lhe, mas se tiver 10 justos, você vai destruir a cidade? Não. Se tiver 50, não. Se tiver 30, não. Se tiver 10, não. Senhor, não vai ficar bravo comigo se eu perguntar, mas se tiver um justo, você vai destruir a cidade? Se tiver um justo, eu não vou destruir por causa desse justo. Ou seja, a humanidade estava perdida. Então Deus teve que dar uma lição para que hoje nós entendamos que esse não é o caminho da realização da felicidade. Pedagogia de Deus, né? Pensemos nos profetas que anunciam o castigo de Deus diante da infidelidade. Por que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Para entender, para entender isso temos que voltar ao conceito de pedagogia, ou seja, né? Deus quer fazer o que fizeram nossos pais. Quando vemos no Antigo Testamento um Deus cruel, na verdade é porque Deus nos quer ensinar a ir pelo caminho correto, pelo caminho do amor, pelo caminho da salvação, pelo caminho da libertação. E vejam, nos quer colocar limites para que vivamos com Ele, porque Ele sabe que é aí que está a nossa felicidade. Ai, Padre, mas que Deus cruel. Pois olha, eu costumo dizer que na realidade a escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Somos nós que escolhemos. Agora, a visão que temos que ter e que vai esclarecer essas ideias é por que então o Deus do Novo Testamento é tão manso e misericordioso se na realidade é o mesmo Deus? Então, deixa eu correr aqui para explicar esse tema, porque já estamos no limite, né? Vou Pois fazer não. só uma pequena interrupção, padre, porque estava aqui repassando a exortação apostólica Verbum Domini que você comentou, e fala no, acho que o parágrafo 40, isso mesmo, parágrafo 40, que um aspecto fundamental dessa continuidade, né, com a revelação do Antigo Testamento, mostra, né, um aspecto de ruptura e um aspecto de cumprimento e superação. Talvez é aí onde a gente fica travado, porque o mistério de Cristo, ao mesmo tempo que está em continuidade de intenção, com o culto sacrificial do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele realiza de um modo bastante diferente, pois tanto as profecias, né, onde elas vão alcançar essa perfeição não antes obtida, mas ao mesmo tempo com essas tensões que vemos do Antigo Testamento, né, os aspectos institucionais, os aspectos proféticos, mas o mistério de Cristo vai estar em acordo, mas ao mesmo tempo vai dar essa descontinuidade e uma superação, um novo ar, por dizer assim, a essas mesmas instituições do Antigo Testamento. Então, por isso que muitas vezes encontramos até, por dizer, certas contradições, né?
no mesmo aspecto que você falou, né? Um Deus talvez de justiça e depois um Pai misericordioso, que foi o Evangelho do domingo. Pois essa é a realidade, né? Do que Cristo veio trazer. Ele não anula o Antigo Testamento, né? Ele traz uma certa ruptura, mas ao mesmo tempo ele traz um cumprimento e uma superação da realidade também do Antigo Testamento. Ótimo. É, quando a gente fala da crueldade, por exemplo, que é o tema que mais choca, e por isso que eu queria concluir falando disso, né? A resposta que nós temos, por que um Deus tão cruel no Antigo Testamento e um Deus não cruel no Novo Testamento, eu digo que não é verdade. Eu digo que realmente existe sim uma crueldade muito grande no Novo Testamento. Nós falamos que Jesus veio mostrar-nos o rosto de Deus. E sabem onde podemos ver a crueldade de Deus no Novo Testamento? Precisamente em Cristo crucificado. Se você agora, ouvinte, tem perto de você um Cristo crucificado, uma cruz, olha para essa cruz. E quando você olha Cristo crucificado, veja as suas chagas, olha para as suas chagas, olha para as suas feridas, olha o sangue do seu rosto, olha o esgotamento, olha a aparência desumana que ele tem. E por que Deus não nos trata com a crueldade do Antigo Testamento? Porque ele tratou assim seu filho em nosso lugar. Por que Deus não nos mata como matavam antes no Antigo Testamento? Porque ofereceu a morte seu filho em nosso lugar. No Antigo Testamento, a crueldade de Deus colocava limites ao nosso comportamento. No Novo Testamento, a crueldade da cruz deve colocar limite no nosso comportamento. Insisto, olhem a cruz de Cristo e digam a Cristo do fundo do seu coração, a Cristo crucificado, chagado, esgotado, morto, digam para ele agora: eu vou continuar te ofendendo, eu vou continuar pecando, eu vou continuar te desobedecendo. Olhem a cruz de Cristo e do fundo do seu coração digam se querem seguir sua vontade e, portanto, não se importam com Jesus. É que quem olha a Cristo crucificado não pode ser assim. Nós colocamos limites no nosso comportamento ao ver Cristo crucificado, porque não pode ser que o tratemos assim. Olhem a cruz de Cristo e digam se querem seguir a sua vontade, seguir e não se importando com Jesus. E por que Deus fez isso? Para que encontremos o caminho correto, o caminho da salvação, o caminho da libertação. Assim como Deus lá atrás no Antigo Testamento, toda a sua crueldade, todas as mortes, as guerras, enfim, tudo o que tem acontecido, a invasão, né, o exílio da Babilônia, tudo, nossa, que cruel e tal, para que o povo encontrasse de novo o caminho de Deus. Deus não abandona o seu povo. Aqui, olha a Cristo crucificado em toda a sua crueldade. Para que tudo isso? Para que encontremos o amor de Deus. Deus não abandona o seu povo. Eu acho que basta com isso, né? Porque o que eu queria era simplesmente oferecer umas reflexões pessoais, inclusive, né, sobre a chave de leitura unitária do Antigo Testamento e Novo Testamento. E essa chave de leitura que eu quis oferecer hoje é: Deus não abandona o seu povo. Eu espero que algo sirva também, não só para o nosso enriquecimento pessoal hoje, né? Mas também para que, quando a gente abra a Sagrada Escritura, e estamos no mês da Bíblia, a gente possa entender melhor com essa chave de leitura, essa continuidade que existe, né? Como o Padre Felipe falava, no Antigo e Novo Testamento, essa unidade de leitura. Deus não abandona o seu povo. Muito obrigado e que Deus abençoe. Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima semana. Pois é isso, o Padre Renan vai estar correndo aí, né? É o que eu ia Para ir dizer, para a tinha que sair missa. correndo para ir para Nós a missa. agradecemos aí, Padre Renan, mas esse tema importante também para esse mês da Bíblia, que possa ser de ajuda para todo o povo de Deus. E pois sigamos aí unidos em oração, oferecendo aí também nossas orações por todos vocês, queridos ouvintes, e que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E de novo, o nosso abraço aí a todos, os ouvintes mencionados e não mencionados. E nos vemos na seguinte semana. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e com a minha bênção.